boa tarde. Boa tarde, estamos aqui preparando para começar uma live. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Daqui a pouco eu te chamo. Boa tarde, Érica. Olha que chique, presença da vice-prefeita de Limeira. Boa tarde. Esperar mais 2 minutinhos para ver se entra mais alguém. Boa tarde, Érica. Érica faz um importante trabalho no Estado, né, na cidade de Limeira, com projeção no Estado em defesa dos direitos das mulheres. Muito bacana. Vamos lá. Então, tô aqui, né, convidei a psicóloga Lívia Maria e o tema da live de hoje será: é possível ser mãe sem padecer no paraíso? E a gente vai fazer uma reflexão sobre o filme A Filha Perdida. Para quem não me conhece, né, meu nome é Amanda Abreu, eu sou psicóloga formada pela Universidade Estadual de Londrina do Paraná e eu atuo há 16 anos aqui na cidade de Limeira, né? Eu trabalho com psicologia clínica, atendo adolescentes, adultos e casais. E também me apresento como ativista feminista, né, ativista pelos direitos das mulheres, né, que a gente até pode pincelar um pouquinho ao longo dessa live, porque essa live tem a ver com o tema, né, tem a ver com igualdade de direitos entre as mulheres e os homens. E eu vou convidar a Lívia para entrar. Vamos lá, Lívia. Lá, mandei o convite. Gente, a Lívia, já vou contando para vocês. Eu conheço, olha lá, tá entrando. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, minha querida. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Deixa eu ajeitar o tripé aqui um Ah, pouquinho. tá jóia. Vou contando pro pessoal, Lívia, da onde a gente se conhece. Tá. Eu estava começando a contar para eles, né? Em primeiro lugar, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Que alegria, que honra, né? Admiro muito o seu trabalho. Acompanho pelas redes sociais, né? Muito gostoso. E eu e a Lívia, nós nos conhecemos na Universidade Estadual de Londrina, né? Então, é tão interessante quando a gente para pensar, né? Que uma relação lá atrás, e daí eu com a minha história profissional e você com a sua. E a gente se encontra novamente nesse momento, com tantas questões e reflexões em comum, né? Daí eu queria pedir para você se apresentar, Lívia, contar um pouco de você, do seu trabalho. Fica à vontade. Tá. Primeiro, agradecer o convite. Também uma honra estar aqui com você. Uma alegria imensa te rever depois de tantos anos. Pois é. Londrina deixou saudades. Eu morro de saudades de lá. Se Deus quiser, logo voltaremos para comemorar aí 15 anos, 16 já, né, Amanda? Amanda Olha era minha que... veterana, gente, na faculdade. E, enfim, fizemos várias coisas juntas nesse tempo da faculdade. E agora a gente se reencontrar é muito bom mesmo. Perceber, né, que os nossos trabalhos se comunicam. E muito gostoso poder trocar aqui com você. Eu tô aí também há 15 anos como psicóloga clínica. Hoje eu atuo presencialmente em Ituverava, que é interior de São Paulo, mais interior que Limeira. E também no digital, há 4 anos eu estou no digital, faço consultorias online, trabalho também com cursos online, todos direcionados para o universo da maternidade, né? Eu falo que depois que eu me tornei mãe, há 8 anos, a Ana Beatriz chegou e virou a minha vida do avesso, de 180 graus, no bom sentido, porque, assim, foi realmente um momento, né, de reflexão e de reviravolta, tanto pessoal quanto profissional. E aí eu mergulhei nesse universo mesmo da maternidade, desde então tenho me aprofundado aí nessas questões. E há 2 anos chegou a Catarina, que deu já uma nova perspectiva sobre tudo isso. E hoje em dia eu falo, né, que assim, aqui no digital, o meu público, falo estritamente para mães. Então é uma delícia poder trazer, né, esse conteúdo junto com você hoje. Acho que vai render mesmo o nosso papo.
Ah, é bacana. Lívia tem um olhar muito sensível, muito atento. Lívia, para começar, eu quis trazer uma frase que eu vi num post seu de ontem, que eu achei muito bonita, que fala assim: antes de ser mãe, eu achava que sabia o que era cansaço. Mas tudo bem, eu também achava que sabia o que era amor. E Uhum. assim, a gente ouve, né? Tenho ouvido várias mães, você também, a gente acompanha, você traz seu relato de como a maternidade está muito envolvida com amor, mas também com cansaço, com exaustão, especialmente nesse momento, no país que a gente está vivendo. E eu queria já começar perguntando para você, pedir para você falar um pouco do quanto a maternidade é romantizada, né, Lívia? Sim, sim, com certeza, Amanda. A gente enfrenta mesmo essa romantização. Eu acho que é algo mesmo cultural, né? E a gente depois corta um dobrado para quebrar essa história. Porque realmente a gente percebe que no dia a dia as coisas não são, né, cor-de-rosa. Você tá me ouvindo? Tá cortando Estou aí? te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Tá Tá. cortando? Tá. Não, agora tá ok. Então, assim, essa romantização da maternidade, assim como tudo que é relacionado a ela, amamentação, enfim, todos os aspectos aí da maternidade, fazem com que a gente tenha uma expectativa idealizada, né, que nunca é atingida. E aí é onde mora, né, onde nascem esses sentimentos ambíguos e muitas vezes negativos, né? Então, eu fico frustrada, eu fico com raiva, eu fico exausta, enfim. Começam a nascer aí muitas questões desse ideal, né? Desse ideal romântico que nunca é atingido. Então, a minha fala é sempre no sentido de que, assim, ser mãe, pelo menos para mim, e para a maioria das mães que eu conheço, é uma experiência única e é maravilhoso. Só que vem também a parte que não é tão legal assim. E faz parte, sabe? Não é romantizar também o cansaço, entende? Porque também tem isso, né, Uhum. Amanda? E a De gente fato. entra aí num terreno de que a mãe boa é a mãe cansada, a mãe boa é aquela mãe abnegada, que abre mão de tudo, né? Que só doa. E isso também não é legal, né? E a São os gente sabe extremos. o quanto isso é cruel, né? A gente vai falar aqui das outras áreas da vida da mãe, da mulher, né? E o quanto é importante a gente falar de tudo isso, a dificuldade que as mães têm de poder falar em voz alta, que estão cansadas, que têm situação, que sentem raivas, dos filhos. A gente pode falar um pouco também da solidão, né? Da maternidade, que é comum as mulheres falarem. E da importância da gente jogar luz, de trazer consciência sobre isso. Porque a gente vê as mulheres sofrendo muitas vezes isoladas. É, Sim, e falar. isso, porque a romantização ela traz isso, né? Que só pode falar da parte linda, lá meu mundo azul, meu mundo rosa, meu amor imenso, a minha vida todinha, né? Mas a gente sabe que tem o outro lado, as dificuldades, as dores, as frustrações, as inseguranças. E essa live ela tem essa função, né, Lívia? A gente falou um pouco, trouxe, né, aqui o recorte, vai trazer um pouco o recorte do filme que nós assistimos e que tem sido bastante comentado nos últimos dias, A Filha Perdida, que é essa questão, né, da escolha do ser mãe, não ser mãe, como tem muitas mulheres que acabam indo para a maternidade sem de fato ter consciência, né, porque estão indo para esse espaço, né. Gosto muito da Até palavra. Pode falar, Lívia. Pode falar. Até essa questão da escolha, né, de ser mãe, Amanda, eu acho que também é algo importante da gente tocar, porque muitas vezes a gente tem um script, né? Eu vou, né, vou formar, vou conseguir um trabalho, vou casar e vou ter filhos, pronto, morri, né? Acabou a minha vida, esse é o ciclo. Como se Sim. ser mãe tivesse que estar ali, né? Tá ali no script, então eu vou ser. É algo já tido como esperado. Como E se fosse então uma acho que mulher, né? também tem.
né, pensar nisso, né, que hoje em dia, que bom que não tem, né, não estamos mais nesse momento, mas muitas mães ainda se tornam mães sem refletir sobre, de fato, essa função, né, que é, Ou de verdade, o trabalho mais importante do mundo. A gente está com formando seres humanos. Com certeza. Ou muitas vezes a questão eu já vi do segundo filho, né? Ai, eu não quero mais um filho, mas o meu marido quer. Ai, eu tenho Ainda um. tadinho, vai ser filho único. Né? E daí acaba ali por conta da vontade do outro, tendo uma gestação, tendo que criar uma criança, muitas vezes com dificuldades de vínculo, porque não queria estar ali naquele momento, né? Às vezes a mãe já resolveu essa questão na vida dela, né? Não quer ter filho, ou às vezes quando apressa a escolha, né? A gravidez, não é o momento e acaba tendo filho porque a pressão é muito grande. E eu estava falando do maternar, né, Lívia? Eu gosto muito dessa palavra. Quando eu aprendi que esse conjunto de práticas, né, que as mães exercem no cuidado com os filhos e que tem a ver com o jeitinho e a história de cada uma, que é específico, né? Eu queria pedir para você falar um pouco sobre esse jeito que cada mãe tem do maternar. É importante mesmo falar sobre isso, porque criou-se, assim como a gente romantizou a maternidade, é como se tivesse um jeito bom de ser mãe. Né? Então aí tem lá a fórmula mágica, tem o roteiro da boa mãe. E não, na verdade, o que a gente preconiza sempre, eu sempre digo isso também, é o seu jeito de maternar, né? Não tem um jeito certo e errado. É o jeito mesmo, né? De cada mãe, de cada família, de cada dia, de que vai ali se formando, né? Exatamente. Então, eu acho que sair um pouco do mundo da comparação, né, Amanda? Porque eu vejo as mães que eu atendo, assim, muitas vezes num sofrimento muito grande por várias questões, e uma delas é essa questão da comparação. Né? Nossa, sei lá, vi a Lívia postou essa semana que estava lá brincando de tinta com as meninas, fazendo a maior sujeira. Nossa, eu não consigo fazer isso, então eu sou uma péssima mãe. Não, né? Mas essa comparação e que a rede social traz muito, né? Sim. Traz, de novo, a idealização de algo que é impossível, muitas vezes, para o meu perfil de mãe. O meu maternário é diferente do seu. Exatamente. Porque das condições de vida, porque da história, tem Tudo. tantas questões envolvidas. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho de rede de apoio, mas antes eu queria falar disso, da comparação mesmo, da avaliação que as mães sofrem, dos olhares, né? Muitas vezes por outras mães. Eu já ouvi também, mais uma vez, mães falarem: a minha mãe me apoia, minha mãe me ajuda, mas a minha mãe me cobra muito, a avó da criança, no caso, né? A minha mãe me passa muitas regras, ou a minha sogra, ou nada que eu faça tá bom o suficiente no cuidado com as filhas, ou o próprio marido. E essa mãe ali muito insegura, né? Eu já ouvi várias vezes a mãe vir, a paciente vir que a mãe e perguntar: é normal isso, né? Em relação à criança, é normal? Que é aquela insegurança do que eu estou fazendo ali em relação ao meu filho, tá certo, certo, tá errado. E como esse contexto favorece essa insegurança, né, Lívia? Sim, existe uma questão de vulnerabilidade mesmo, né, Amanda, na maternidade. Quando eu engravido, quando o bebê nasce, existe uma vulnerabilidade, uma fragilidade que é exposta, né? Porque, de fato, é algo muito importante. É uma responsabilidade grande. Então, a gente passa por mudanças psíquicas e, inclusive, fisiológicas que vão aumentar ainda mais esse momento de vulnerabilidade. E se a gente não tem em torno uma rede que nos encoraja, a gente fica cada vez mais insegura. Porque existe também, não sei se você nota isso, mas uma infantilização da mãe. Né? Então, quando eu tô gestante, quando o bebezinho nasce, é como se a mãe, ela não dá conta de nada. Não daqui que eu pego no colo, daqui que eu dou banho, pode deixar.
Sim. Então, essa mãe, ela também é infantilizada. E aí ela pensa assim, nossa, realmente eu não dou conta, né? A minha mãe tem que fazer tudo para mim. E estar nesse papel, né? Agora eu sou mãe, mas ao mesmo tempo eu não dou conta, eu sou uma criança ainda aos olhos do outro. E isso faz com que eu me sinta cada vez mais incapaz e insegura. Exatamente. Boa tarde, Abigail tá falando boa tarde aqui, Abigail também é mãe. Eu acho bacana, ali a gente falar dessa questão da construção mesmo da maternidade, né? Que quando a gente ouve, nasce uma criança, nasce uma mãe, a mãe vai se construindo, vai aprendendo a ser mãe ao longo do tempo. Então, muitas Uhum. vezes é aquela coisa, a mãe teve o bebê, o entorno todo, a mãe, a sogra, a cunhada que é mãe, todo mundo passando várias regras ali, às vezes ajudando, mas muitas vezes confundindo. E essa mãe vai Sim. ter o caminhar dela ali, né? E esse aprendizado com essa criança, com esse ser, o que ela vai fazer, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, né? Sim. E essa construção mesmo, né? Eu queria falar um pouco, Lívia, também da questão, quando a gente fala da exaustão, né? Eu tenho ouvido falar em várias mães falarem nas redes sociais sobre, eu não queria ser mãe, eu queria ser pai do meu filho. Né? Uhum. A gente sabe também do número recorde de divórcios que existiram no Brasil no último ano, né? E olhando para a nossa sociedade, que é uma sociedade onde homens e mulheres são tratados de uma forma muito diferente, né? E que o lugar ainda, né, do espaço privado, o cuidado da casa, dos filhos, eu brinco que é dos animais, das plantas, dos idosos, né? Tudo isso que a gente Uhum. fala que é a economia do cuidado, em grande parte ainda é É da responsabilidade, mulher. culturalmente, é responsabilidade das mães, das mulheres, né? E a gente sabe que a exaustão, ela vem muito por conta disso, né? A gente leu um livro em comum, né? Que a gente leu o livro da Tiffany Dufo, o Deixa a Peteca Cair. E eu queria pedir para você, Maravilhoso. muito bom, né? A gente vai comentar mais ao longo dele ao longo da live. Queria pedir para você falar um pouco disso, assim, da sua percepção em relação ao papel do homem, como que o homem se vincular com o cuidado das crianças, com o cuidado da casa, o que você tem observado, como você tem trabalhado com as mães que você acompanha. Queria pedir para você trazer um pouco. Sim. Então, Amanda, essa separação, né, essa distinção entre os gêneros, ela é real. A gente não tem como falar sobre maternidade e não falar sobre isso. Sim. Porque, de fato, é algo que existe na nossa sociedade, né? O que eu tenho percebido é que as mulheres estão questionando cada vez mais e solicitando cada vez mais a entrada desse homem, né, desse pai, nos cuidados de forma geral, mas ainda existe muitas questões aí que não são igualmente divididas, a gente sabe disso também, né? O pai que de fato faz a sua parte 100% ainda é raro, Claro. raríssimo, raríssimo, sabe, gente? É raríssimo. Eu até peguei um estudo aqui da doutora Valesca Zanello, da UNB, e ela coloca isso, né? Que inclusive o sofrimento psíquico tem uma questão de gênero envolvida. Que as queixas, o sofrimento da mulher é por alguns motivos, e do homem é por outros motivos. Então a Uhum. mulher, ó, eu tô até aqui com ele aberto. A mulher se queixa sobre o sofrimento no maternar, de dar conta dos afazeres domésticos, além de ser silenciada. E o homem, o sofrimento deles é por não poder trabalhar e prover a família como ele gostaria, e com relação também à sexualidade. Então, a gente já percebe aí, né, que as queixas são distintas. Uhum. Exatamente. E, e aí, você falou das tarefas domésticas. Ainda tem mesmo, né, essa cisão, né? Isso é tarefa da mulher. Mas a gente agora, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem a jornada tripla. A gente trabalha agora fora de casa. Antigamente, não.
E a gente ainda tem que dar conta de todo o trabalho doméstico e da educação dos filhos. É um peso surreal mesmo. Por isso, aí vem a sobrecarga, né? É, Não tem e jeito. é tão importante a gente falar disso, né, Lívia? Só ler aqui o que a Abigail falou, que tem tudo a ver. Ó, eu fui aprendendo a ser mãe. Muitas pessoas dando inúmeros pitacos. Minha filha vai fazer 10 anos. Eu vou aprendendo em cada fase com ela a ser uma mãe melhor. Ela é o amor da minha vida, mas não é fácil. Obrigada, Abigail. E é isso, né? Essa construção e poder falar. Quantas mulheres têm dificuldade de falar em voz alta, né? Não é fácil. Eu lembro de uma amiga falando assim, eu não aguento, eu não imaginava que eu ia ouvir tanto a criança falando mãe, 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 que aparece no filme também, né? E você falou do trabalho, Lívia, a gente vê que tem uma saída das mães. Eu estava lendo um livro aqui bastante interessante também de uma jornalista brasileira. Ela mora, eu não sei hoje, né? Mas quando ela escreveu o livro alguns anos atrás, Natália Fernandes, ela estava morando na Inglaterra. Chama Feminismo Materno, o profissional que descobriu, a profissional que descobri ao se tornar mãe. E Que legal. ela vai falando disso, da saída silenciosa das mães do mercado de trabalho. Só um instante. Bem nas folhas Sim, aqui. sobretudo agora, né, Amanda, na pandemia. Exatamente. Quer dizer, a gente está confinado. Quem é que vai sair do trabalho? A mulher ou o homem? Sabe? Muitas Então, vezes nem assim, se coloca em debate, né, Lívia? Muitas vezes não, nem. não, é uma decisão já, já é algo já definido, né? Então, por exemplo, eu tô trabalhando, as minhas filhas estão de férias. Em nenhum momento o meu marido questionou. E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Que horas que a gente vai? Como é que a gente vai combinar a carga horária? Não, ele vai trabalhar no horário de sempre e eu que organize a minha agenda. Não Sim. se debate isso, né? E Uhum. olha que eu já tenho todo esse questionamento e enfim, né? Mas não, tem coisas que elas simplesmente acontecem assim, né? E é tão forte isso, porque tem essa questão do universo do casal ali dentro de casa. E se a gente olhar também para a questão das leis, né, o fato, por exemplo, da licença paternidade ser de apenas 5 dias. Se o homem for lá na empresa e falar, olha, hoje eu terei que entrar 10 horas da manhã porque eu vou levar a minha filha no pediatra. Como que vai ser a recepção desse Sim. homem? Que ele vai falar isso, né? Hoje eu vou ter que trabalhar em casa porque o meu filho está com febre. Então é uma cultura que não acolhe e que não favorece essa igualdade, essa equidade que a gente fala. Né? E daí, Sim. quando a gente vê, não é um sofrimento específico de uma família, né, Lívia? Quando a gente fala é possível não padecer, é uma conta que não vai fechar em nenhuma família, né? Porque Uhum. do jeito que a gente está estruturado culturalmente, não dá conta, o tempo é finito, né? Exato. E aí você está falando de políticas públicas também e privadas, Sim. né, Amanda, dentro das empresas. Então existe um universo por trás dessa questão, né? E isso sobre os homens e sobre as mulheres também. Eu trabalhei um tempo com RH, com seleção, depois que eu me formei, e isso não podia ser dito, mas existia, para essa vaga aqui, a gente não pode falar, mas a gente vai evitar mulheres, entendeu? Olha só Isso como é forte. existe. É real, né? Porque é isso, a mulher que vai faltar do trabalho para levar a criança no médico, a mulher que vai na escola, igual a Catarina vai entrar agora numa nova escola, adaptação escolar. O que que eu fiz? Cancelei a agenda da manhã. Por quê? Porque eu vou ficar com ela na escola. Nem se questionou, olha, então você vai um dia, eu vou outro dia. Não, eu vou. Uhum, Seria exatamente. o correto, digamos assim, né? E a gente vai tendo que forçar os limites, senão a mudança não acontece.
Claro que a Exato. lei, a política pública, ela é muito importante, por isso que a gente tem que sempre estar trazendo o debate, mas e também para o âmbito das relações. Eu lembro de uma instituição aqui da cidade, que uma vez uma mulher me falou assim, uma professora numa escola, ela falou assim, toda vez que alguma professora engravida, a diretora fica meses sem olhar para a cara da professora, Nossa, meu né? Deus. E tinha uma punição ali velada a essa mulher que ia ter que cuidar dessa criança, estava gerando, depois teria o tempo de afastamento, como se ela estivesse fazendo algo contrário, né, ao papel profissional dela. Imagina o Uhum. sofrimento envolvido ali. Era uma cultura que essas mulheres já sabiam, né? Essas professoras já sabiam como ia passar, a ansiedade, isso causava bastante ansiedade nelas, né? E essa dificuldade mesmo, quando a gente olha culturalmente assim para outros países, essa flexibilização do horário, né? Os homens tendo direitos de flexibilizar e também sendo demandados com que eles se envolvam mais com a paternidade. Tudo isso favorece, Sim, né? Que a maternidade ela seja desenvolvida, desempenhada de uma forma mais saudável, sim, né? com certeza. Porque Aham. passamos por essa questão, né, de políticas e de apoio ou não às práticas, né? E, por exemplo, a amamentação. Amamentação é uma outra questão, né? A mulher tem que voltar para o trabalho e aí, a empresa se preocupa ou dá condições para essa mãe continuar a amamentação, assim como é preconizado que ela amamente por 2 anos? Olha só. Muitas vezes não. Eu dou consultoria de desmame e a maioria das mães que chegam a fala vou voltar a trabalhar, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu tenho que desmamar. Então, assim, é muito sofrido, né? E não, na verdade, assim, não precisa ser tanto assim. Acho que essa é a questão, né? Senão também a gente vai aqui só para os pontos negativos dessa história. Mas a ideia, né, é discutir para trazer para essa mulher de que é possível ela ser ouvida, de que é possível ela garantir os direitos e o desejo dela, né? Ah, E que ah. ela vai precisar de apoio. Ela vai precisar de mais apoio, com certeza, para ela dar conta disso. E Mas é e possível. é a grande questão, né? Quando a gente fala de rede de apoio, ela vai tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito familiar, quanto no âmbito das relações pessoais, e ela faz toda a diferença quando a mulher é mãe, né? Aham. Não, é Amigas, super. aham, né? Que é a questão das trocas, do poder dividir as queixas, ou, não, olha, eu fiz um pouco de comida a mais, estou mandando aí, não precisa fazer jantar hoje, né? Ou pode deixar Uhum. o meu filho, ou a sua filha, ou seu filho aqui hoje e ter um Vale Night com o marido, né? A criança vai dormir aqui hoje. Da avó, do motorista lá, né? Que leva para lá e para cá. Temos também. Precisamos de todo. Na verdade, a gente precisa da rede inteira. O que dificultou muito com o confinamento, né, Amanda? Com o isolamento. Então, assim, a gente sofreu ainda mais por não poder ter a rede de apoio, inclusive da escola. Sim, de fato, né? De fato. Eu vejo também que a gente vê quando tem a família na cidade e as relações familiares são saudáveis, em geral é um pouco mais fácil. É. Mas a gente vê muitas famílias que mudam de cidade, que mudam de país, né? Sim. E daí a dificuldade, né? A importância de estabelecer relações de amizade para ter esse apoio ali, né? É fundamental, porque às vezes a gente não tem a família, mas a gente tem amigos, a gente vai formando as nossas relações nesse ambiente novo. E essas pessoas são rede de apoio, né? Então, assim, é fundamental a gente ter rede de apoio. A Abigail tá falando aqui, ó, sou muito grata à rede de apoio que tive, meu marido Ah, que foi pai, desde o primeiro, segundo, meus pais foram essenciais.
E olha lá que É bacana, né? Não tinha aparecido aqui. Que bacana. E é muito importante mesmo, né? E esse olhar do, olha, do preciso, do ir atrás, onde eu vou encontrar essas pessoas para poder dividir. Tem pessoas passando questões semelhantes, né? Tem mães e pais aí passando questões semelhantes, vendo momentos semelhantes. Eu acho que a gente podia puxar um pouquinho para falar da filha perdida, né? Que é a sim. personagem Leda dá dicas, né? Que é a personagem principal, a protagonista, dá dicas, né? De que não tem rede de apoio. Para quem, eu vou falar rapidinho, sem spoiler, mas para quem não assistiu o filme A Filha Perdida é a história de uma mulher, né? Numa faixa aí de uns 40, 50 anos, mais ou menos, a Leda deve ter. E ele é É. baseado num livro, né? O da Helena Ferrante. E ela tá na Grécia, em férias, sozinha, é, e chega uma família na praia, e a família, ela começa a ter uma série de interações com a família que vão. Precisa assistir, Abigail, é muito legal, você vai gostar. Que vão causando alguns sentimentos, algumas emoções, trazendo lembranças, né, sobre a maternidade dela, que é uma mulher que, num momento da vida, exausta pela maternidade, deixa as filhas, duas filhas pequenas, sob cuidado do pai e vai viver a vida dela. E Sim. daí tem toda a trama lá, né, do filme. Mas acho importante a gente falar dessa questão. Quem que é a Leda? Ela é muito questionada. Cadê suas filhas? Né? Por que essa mulher está sozinha ali? E ela e por que ela faz essa escolha? Né? O que estava acontecendo naquele momento da vida da Leda? Quer falar um pouco, Lívia? O que você achou do filme? Esse filme deu um nó, assim, no estômago, viu? Ele não é um filme fácil de digerir, assim, né? Ele traz muitas emoções pra gente e esse olhar mesmo pra nossa, né, maternidade. Então, foi um filme, assim, indigesto. Eu levei uns 3 dias pra assisti-lo inteiro. Até porque eu não consigo assistir nada que tenha mais de meia hora continuamente. Enfim, mas Pois tá. a Leda, assim, o que me tocou muito e que eu vejo muito nas mães é a perda de identidade, né? Então, eu me torno mãe, e daí eu sou mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana, e, e de repente, assim, eu entro num conflito mesmo de identidade, porque eu era algo mais do que ser mãe, né? Eu sempre fui um monte de coisas, e agora eu só sou mãe. E isso pesa, né? Eu senti, assim, a Leda procurando mesmo, né? Quem que eu sou nessa história? E aí ela se agarrando ao trabalho. O trabalho era algo importante para que ela tivesse essa identidade aí, né? Sim. Ainda ali, enfim, mantida. E aí a escolha dela, né? De ir embora, de deixar as filhas, acho que foi esse momento mesmo, esse conflito, né? De, meu Deus, não dou conta disso, eu preciso ter a minha identidade, preciso resgatar quem eu sou. Tanto que ela volta depois, né? E é interessante porque mostra muito o sofrimento, a relação de sofrimento que ela estava ali naquele momento, o quanto o trabalho do marido é priorizado em detrimento do trabalho dela, né? Sim, A raiva que ela sentia, né, de uma das filhas, a dificuldade ali. Ela dá dicas que ela não tinha rede de apoio, né? Que ela não quer contato com a mãe, que ela fala, né? Que ela quis se afastar da mãe, enfim. E daí a dificuldade de equacionar isso, que é a escolha, a ter os outros papéis, a outra área da vida, como você disse, conciliar com a maternidade. E daí ela rompe, né? Ela vai embora. Tem um caso na história, né? Ela vai viver a história de amor, ela vai viver o trabalho. E é interessante, acho muito interessante, Lívia, aquela cena, porque no filme, na Grécia, né, na praia da Grécia,
nessa família, tem uma outra mãe, que é uma mãe jovem, com uma criança. É, e ela se aproxima da mãe, e daí tem uma série de interações com essa mãe. E em algum momento ela conta para essa mãe mais jovem que ela esteve longe das filhas, que ela abandonou as filhas, né? Deixou com o Uhum. pai, e ficou 2 ou 3 anos, não me lembro, longe. E daí a outra personagem pergunta: mas e aí? Como foi? Como você se sentiu? E ela fala: foi ótimo, mas com uma cara de muita tristeza, de muita culpa. É. Né? Até essa dificuldade assim do foi ótimo. O quanto de Sim. culpa tinha nesse processo. Que é aquilo que a gente vem falando, quanto as mães se sentem culpadas por, né? Nunca é suficiente. Né? Sim. Falar? E é aquela, e é aquela história, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, que eu não gosto muito disso, mas o sentimento da culpa, ele vem porque, justamente, né? Voltando no nosso início da conversa, é essa idealização, a romantização. Então, todos os tem que ser assim, né? Eu tenho que ser grata, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser, né? Porque eu sou mãe, eu tenho meus filhos e não sei o quê. Tá, mas não é só isso, né? Eu sou outras coisas, eu preciso equilibrar esses papéis, né? E tá tudo bem não ser só mãe. A gente tem de verdade que ter esses outros momentos, né? Esses outros papéis na nossa vida. Senão é como a Leda, chega um momento de ruptura, porque a gente não vai dar conta para sempre, né? E eu vejo isso, por exemplo, eu faço muito uma atividade com as mães que eu atendo, que é do tempo, né, de autocuidado e do Vale Night, porque eu sou total adepta do Vale Night, a gente precisa. Que E ótimo. assim, as mães se sentem muito mal de ter esse momento, né? Elas se sentem culpadas. Eu mesma, nossa, quando uma vez eu lembro quando eu comecei a sair sozinha com as amigas, e às vezes eu ia num restaurante, daí eu via um monte de gente, um monte de criança. Eu falava, ai meu Deus, por que que eu não trouxe? Né? Então ficava aquilo. Nossa, por que que eu não trouxe a minha? Mas eu precisava daquele momento para estar ali como a Lívia amiga, ou a Lívia mulher, né? Tendo outro Então a tipo de gente. interação, né? Você sabe que Sim. eu não sou mãe, eu fui aprendendo na interação com as minhas amigas. À medida que me encontrei uma delas em algum lugar específico, por um acaso, a não perguntar da criança ali, né, logo de cara. Porque eu fui aprendendo que para as mães fica muito assim, por que você não trouxe o subtexto? Sim. Ah, nos debates, né, do movimento feminista, que é um movimento de igualdade entre homens e mulheres, como eu falei já aqui de passagem, tem muito aquela questão assim, quando pergunta, onde está seu filho? Quem está cuidando? Né? De falar, não, está no carro, está sozinho, né? Tá lá em casa, né? Deixei uma comida para ele, meu filho de 3 anos está se cuidando, tá? Ele vai esquentar no micro-ondas. É claro que não é isso. Tem Uhum. alguém cuidando dessa criança, né? Mas a importância de perguntar outras coisas dessa mãe. Nem Sim. sempre ela vai querer falar da maternidade, né? Aliás, não, a gente não quer. Às vezes, assim, eu saio com a minha prima. Minha prima não é mãe. Vamos falar de outras coisas, qualquer coisa. Vamos falar do imposto de renda, entendeu? Qualquer coisa. Porque é isso, a gente precisa mudar o Ah, disco, né? E outra coisa importante, Amanda, esses dias eu fiz um post sobre isso até. Se eu saio, a pergunta é com quem que tá, com quem estão as meninas? Se o Felipe sai, ninguém vai perguntar pra ele com quem estão as meninas. Eu vou me sentir culpada no restaurante, ele não vai se sentir culpado quando ele sai, né? Então a gente começa de novo a falar da questão de gênero. É algo exatamente. construído de forma diferente, né? Então, eu também sou feminista e eu sempre digo isso, né? A gente não é lutar não é a mulher, é a igualdade. Não é que a mulher pode mais, a gente pode igual. Não, é igualdade. Tá. Igualdade. Igualdade, direitos e deveres. E muita gente acha que não, né? Que o feminismo
vou fazer tudo que a mulher pode mais. Não é isso. Aliás, 2 livros que com certeza você conhece, da Chimamanda, Sejamos Todos Feministas, Como Educar Crianças Feministas. Porque a gente precisa, assim, se preparar, né, mesmo, para essas questões, se empoderar para questionar. Eu acho que é essa a questão maior. Porque assim, só assim, né, Lívia, que a mudança ela vai acontecer. Né? Porque se a gente vai naturalizando tudo isso, que é um grande problema, né? Não, é assim mesmo, né? O filho é da mãe, não demanda, ou passa pano para os homens, no sentido. Você sabe que eu lembro de uma vez conversando com uma mulher, uma história interessante. E ela conta que daqui de Limeira ela ia viajar para outra cidade, que era a família do marido, e ela tinha 3 crianças, uma escadinha. E eu lembro que o caçula era bebê nessa época. E ela falava, nessa situação para mim, que quando ela chegava na família do marido, então fazia lá, rodinha dos homens, a rodinha das mulheres. A gente já sabe que na maioria das casas ainda é assim, né? As mulheres vão para a cozinha e os homens, no máximo, para a churrasqueira e tomar cerveja. E daí aquela coisa, E daí ela pegava uma das crianças, ficava com o marido cuidando. E era o bebê, né? Que o marido estava nesse momento cuidando. Daqui a pouco ia lá uma das mulheres da família e pegava a criança, né? Para ele poder descansar e conversar à vontade. Daí daqui a pouco ela ia lá, pegava a criança do colo da tia, da avó, ia lá e levava para o pai tomar conta um pouco, né? E daí o que acontecia? Daqui a pouco outra mulher ia lá pegar a criança para ele poder descansar. Como se o cuidado da criança não fosse a responsabilidade dele. Que ela estava colocando algo para ele que era da responsabilidade dela, da mulher. E a dificuldade que é desconstruir isso. Mulheres sofrem, tem muita culpa incutida aí. Não vai cuidar, olha, mas ele vai trabalhar no dia seguinte. Eu já vi a questão do bebê, né? O bebê tá lá, a mulher já ouviu falar assim, olha, mas daí, quando o bebê nasce, recém-nascido, a mulher tem a licença maternidade, o homem vai dormir, não vai dormir não, ele vai dormir porque ele tem que trabalhar. Só que a mulher, ela vai dormir, ela vai acordar, ela segue com o trabalho dela de cuidado, ela fica 24 horas nesse cuidado. Não é que ela vai cuidar só por uma parcela de tempo, mas o trabalho dele é priorizado, a necessidade do homem. E se a gente não joga a luz e não traz isso para o debate, né, Lívia? Fica naturalizado. E as nossas... Pode falar. Desculpa. E é isso, as nossas mães, as nossas avós, as tias, né, tem ainda essa cabeça mais arraigada aí com esses valores. E aí elas têm mesmo essa atitude, isso acontece aqui na minha casa também. Vai lá, pega as meninas, tá com o pai, vai lá, busca. E aí eu tenho que falar, parou, deixa ele cuidar, né? Porque é isso, é como se o trabalho fosse da mãe e das mulheres no entorno no máximo. Os homens, deixa eles lá quietinho, relaxando. Né? E eu trago muito essa questão mesmo também, Amanda, para as mulheres, né, entenderem que questionar e conversar sobre isso com o parceiro é fundamental para que não seja algo pesado. Porque a responsabilidade dividida não pesa. E a responsabilidade é dos dois. Eu falo sempre, marido não é rede de apoio, marido é pai. Rede de apoio é todo o resto. O pai não é rede de apoio. Ou ele faz o que ele tem que fazer, ou ele não faz. E aí, a gente vai ter que convidar, né? Dar uns alertas aí para ele assumir esse papel. Mas a função é dele. E como é difícil, né, Lívia? A Tiffany Dufo, né, do Deixa a Peteca Cair, onde ela fala que a importância da gente diminuir o padrão de qualidade, de ter essa conversa com o parceiro
essa conversa tem que acontecer antes, né? Eu falo que até antes do casamento. É, Sim. da divisão do trabalho doméstico, de como vamos criar nossos filhos. Porque o que a gente vê é que quando está lá no meio da situação, muitas vezes o homem que falou que ia fazer oferece muita resistência, né? Vai deixando para a mulher para ver se a mulher faz, se ela vai se cansar e vai Uhum. fazer, ou fala que a mulher é mais competente para fazer aquilo, né? Quantas vezes eu já ouvi muitas vezes. As mulheres falam, não, Sim. eu cozinho porque eu cozinho melhor, ele não sabe cozinhar. Então, como ele não sabe cozinhar, ele vai no supermercado. Eu cozinho, né? Mas aí, Uhum. como esse homem vai aprender a cozinhar se é sempre ela que está cozinhando, né? Ah, o Com homem certeza. fala assim, ah, não, eu não lavo banheiro não, porque eu odeio lavar banheiro. Então, quer dizer que a mulher adora lavar banheiro? É. Não, não, é, Sim, e essa divisão é o que você está trazendo. Ela precisa ser conversada. Eu acho que conversar e medir isso antes e combinar isso antes, às vezes pode ajudar, mas só no decorrer mesmo, viu, Amanda? Eu acho que eu brinco que quando eu engravidei, eu falei, a gente tem 9 meses para organizar tudo e entrar num consenso de como a gente vai educar e não sei o quê. Não, não adiantou nada, né? Então, assim, aham. é mesmo no decorrer. Mas eu sinto, assim, no filme, por exemplo, eu senti isso, né? Que ela não conversou com o marido. Ela não expôs para o marido, né? Olha, tá difícil assim para mim, eu não tô dando conta, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ela não conversou com esse marido. Tanto que ele ficou surpreso quando ela foi embora, né? Como se É tivesse porque, tudo bem. assim, será que ela já não tinha dado muitos sinais para ele, demandado? É o que a gente vê no consultório, não é? É, Muitas vezes, a mulher que já falou, que já deu sinal, que já sinalizou que estava insatisfeita. Eu vi outro dia a jornalista publicitária Tati Bernardi, que é do podcast Calcinha Larga. Você conhece, Lívia, esse podcast? não, Você vai não. gostar, é muito bom, é muito bom. Elas falam sobre maternidade. E assim, já faz um pouco mais de um ano que tem esse podcast, e a Tati vai falando, né, da insatisfação de algumas coisas do casamento, do tem que cuidar, né, do que ele tem que cuidar também, que ele tem que ficar sensível, que ele tem que se envolver. E recentemente a Tati se separou. É, e a gente vê isso, como eu vejo aqui no consultório, mulheres que já desistiram de Sim. falar. Eu lembro um tempo atrás, eu orientando uma paciente, ela tinha começado a trabalhar e ela ia precisar ficar até 7h30, 8 horas no trabalho. A lá, Renata falando que se identifica, mas está tentando melhorar. E é isso aí, é sempre uma batalha, né? Eu falo que é um recalculando a rota. De tempos em Sim. tempos tem que ficar reavaliando como que está essa equação ali entre o casal. E essa Sim. situação que eu estava falando, né? Ela ia começar a trabalhar até mais tarde. E daí a janta, que era feita por ela, ela estava com essa questão ali. E aí, né, com o filho, como é que vai fazer com a janta? Eu falei, ele vai fazer, né? Pode conversar com ele vai fazer, é um miojo, ou ele vai, é pão com alguma coisa, ou ele vai pedir alguma coisa. E eu lembro que ele não aceita, né? Ele não aceita. Então, assim, o quanto, o sofrimento que isso estava trazendo ali e o quanto estava naturalizado que a comida e o trabalho doméstico era dessa mulher. E o Sim. impacto que isso traz para a vida, porque como que vai se desenvolver em outras áreas da vida? A Uhum. ONU tem declarado, né, que não tem como nós mulheres avançarmos em termos profissionais, ocuparmos mais espaços de liderança, na política, se essa equação não melhorar dentro de casa. Né? Sim. E daí tem que dar uma forçada na barra ali, né? Do olha, se eu também. Eu vejo muitas mulheres falarem assim: eu não posso reclamar, porque ele me ajuda, repetidas vezes, né? Sim. E daí, quando a Total, gente vai olhar, imagina. olhar um pouco mais de perto ali, né, Lívia? Ela faz 70, ele faz 30% Uhum. das coisas. Sim. Tá?
E o impacto econômico depois na vida dela, né? Vai ver como será a aposentadoria dessa mulher, né? É. Então, tem muitas questões envolvidas. A mulher que abre mão do próprio trabalho para cuidar das crianças. Costumo dizer, eu falo, é muito importante que a mulher esteja bem atenta à sua relação. Como que é o seu casamento? Quão segura você vai estar que esse casamento vai dar continuidade, que você vai seguir tendo renda? Então, são muitas questões, né, que envolvem Muito. esse universo. Aham. Sim, e da mesma forma, né, que o marido não é rede de apoio, ele não ajuda você. Ele divide as obrigações, como um adulto que ele é, sabe? E é isso, ou ele é ou ele não é. E aí eu sinto profundamente por esses homens que não estão abertos à mudança, mas de verdade, né? Eles foram criados, é algo aprendido mesmo. E o que eu posso, o que eu falo sempre para as mães que eu atendo é assim, o que você pode esperar dessa pessoa, né? E o que então você pode delegar, o que, que você pode abrir mão para não te sobrecarregar também. Porque, Ótimo. infelizmente, às vezes os homens não vão mudar, mas a gente pode mudar isso, né? A gente só tem controle sobre o que a gente vai fazer. Então, às vezes a nossa escolha vai ter que ser por aí, né? Mas eu sou, Que é tem hora eu baixar um sempre padrão. falo. Que é tem hora baixar o próprio padrão de qualidade. Nós somos muito Sim, ensinadas a ser perfeitas, né, Lívia? exato. Isso, Amanda. Vem isso, né? Vem essa questão do perfeccionismo, dessa cobrança interna que a gente tem, né? De que, além disso, que é minha função mesmo, né? A gente internalizou essas questões de uma tal maneira que é muito difícil de sair disso. Então, até pedir ajuda às vezes é difícil, né, as mães que eu atendo. Eu mesma, né, eu tô vencendo isso a cada dia. Porque pedir ajuda, às vezes, a gente não consegue pedir. É como se, assim, é minha função, eu não tenho por que pedir ajuda, né? Sim, Então, pode falar. são várias questões que a gente vai questionando, refletindo, para Sim, poder, de verdade, transformar essas relações. E eu eu tenho falado bastante esse livro da Chimamanda de como educar crianças feministas. Eu acho que é assim, gente, para ler ontem, sabe? Porque eu acredito muito que nós estamos educando essas mulheres e esses homens da próxima geração. Então, como é que eles vão se relacionar, né? Às vezes a gente não sim, vai mudar o marido, mas a gente está educando um filho. sim. E tem tudo a ver, né? Quando a gente fala da questão da divisão de trabalho doméstico, e as crianças podem fazer. E assim, dependendo, claro, a gente acha importante a gente falar aqui, a gente acabou não falando, do recorte de classe, né? Quando a gente fala da divisão de trabalho doméstico, a gente sabe que muitas vezes a mãe, a mulher negra, periférica, não tem nem essa opção de dividir essa maternidade, que muitas vezes ela tem uma maternidade solo, né? E que a situação se complica aí. E quando eu falo que quando tem o Dia Internacional da Mulher, a gente vê muito, né? Fazemos tudo e de salto. Falo que eu acho tão cansativo isso. Ou a ideia da Hum, mulher equilibrista que sai equilibrando tudo. Uma hora um prato despenca ou todos despencam, né? sim. Uma vez eu fiz um post sobre a mulher equilibrista, e daí uma amiga comentou assim: ai, eu já fico com vontade de pegar um prato e tacar na cabeça de alguém. A raiva envolvida ali, que muitas vezes equilibrar esses papéis todos traz. E falando Uhum. daí da criança também fazer atividade de trabalho doméstico, eu vejo mães que têm muita dificuldade, mães e pais com muita dificuldade de dividir, como se estivessem abusando do adolescente de passar uma louça para lavar, um banheiro para lavar, ou um banheiro, né? E Sim, da vejo também criança. adolescentes achando que estão sendo explorados quando é,
pedem para ir comprar alguma coisa no supermercado, né? Ou eu já vi adolescente reclamar de ter que sair do quarto para a funcionária Sim. limpar, né? Uhum. Então, que geração a gente vai criando daí, né? É. Uhum. E assim, eu tenho o Mãe Mais Leve, né, Amanda? Que é um Ah, desafio para mães. E agora são 20 dias de desafio. E as tarefas domésticas, a gente tem 2 dias sobre esse tema. E assim, um deles é realmente a gente tem as tabelas por idade, o que cada criança pode fazer na sua faixa etária. Isso começa lá atrás, gente, com 2, 3 anos, tá? E aí a gente vai treinar, escolher um e vai treinar uma atividade para essa criança, para esse filho, filha fazer. uhum. Então, assim, por quê? Porque a gente está justamente educando é agora. Não é depois que eu for para a faculdade que eu vou aprender. A gente está educando hoje esse senso de colaboração, de comunidade, né? Que eu tenho que cooperar, que eu tenho que ajudar no ambiente em que eu vivo, é construído. A gente está ensinando isso todos os dias, né? Exatamente. Então, não é exploração, é o senso de que eu pertenço a esse lugar, né? E de que eu Sim. tenho que contribuir. A gente vai ensinar isso todos os dias. Uhum. Sim, e é Por isso importante, é fundamental. do quanto tudo isso pesa, toda essa demanda pesa para a mulher, que é uma demanda que ela pode ser reavaliada, tanto socialmente quanto na intimidade dessa família. Eu acho muito legal do filme, da discussão do filme, é que ele humaniza essa dor da mulher. Sim. Né? O fato de todo esse sofrimento que vem no pacote da maternidade e que não era para ser assim, né? E que a gente Uhum. tem que repensar ali estratégias para essas relações se melhorarem, para favorecer a qualidade de vida da mulher. Porque que não dá para a gente ter um batalhão de mulheres exaustas, Exato. adoecendo, né? Com dificuldade de se desenvolver em outras áreas da vida. A Belle está falando aqui quais são uns exemplos, Lívia, eu pedi para você falar que as Tá, crianças, como que as crianças podem, mais novas, podem colaborar no tá, trabalho doméstico. Hum. tá. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, ela já consegue guardar os brinquedos dela. Ela já consegue guardar os sapatos dela. Já consegue colocar a roupa suja no cesto. Aham. Né? São coisas que às vezes os adolescentes não fazem. Então a gente já começa Sim. por aí. Aham. Tirar o prato da mesa. São coisas pequenas, mas que no dia a dia fazem uma super diferença, né? A Catarina já faz isso aqui em casa. A Ana Beatriz, por exemplo, está com 8. Ela já lava a louça para mim. A louça do almoço é dela. Então a gente, assim, são 3 dias por semana que é dela, né? Então eu já Ótimo. dou uma, mas já E são 3 dias, sabe? fica tudo importante, né? Eles ficam Sim, tudo importantes, né? Que estão ajudando. exato. Se sentir também, nossa, eu consigo, eu sou capaz, a gente está trabalhando autoconfiança, autoestima, a gente está promovendo isso para eles também, né? Muito Não é essa gostoso. sensação de que, ai, estou sendo explorado, né? Coitada dessa criança. E é o que a minha mãe e minha avó falaram para ela. Tadinha dessa menina, está trabalhando muito, sabe? Olha só, Porque ela olha. limpou os móveis para mim e lavou a louça. Então, assim, E tem até a gente vai. adaptações, né? Tem banquinho que coloca na frente da Sim, pia para a criança ficar segura, mas poder subir, lavar. Hoje em dia tem essas estruturas vai. que contribuem, né, para esse tipo de atividade da criança. Eu falo que eu adoro assistir MasterChef Kids. A gente vê lá aquelas crianças fazendo aqueles processos extremamente complexos, mexendo com fogo, com objeto cortante, com tantas coisas ali difíceis, mas porque foram expostas ali, né? E Sim. quantas resoluções de problema elas têm que ter, vai estar no ponto, não está no ponto, o que eu tenho que fazer agora? Fiquei apertado, né, por conta de uma situação ou outra, mas que a gente acaba subjugando as crianças, né, Lívia? E daí acaba deixando com que elas desenvolvam, impedindo com que elas desenvolvam habilidades nesse processo, né?
Sim. Esse é o nosso papel, né, Amanda? Promover o desenvolvimento dessas habilidades. Esse é o nosso papel como mães. E assim, muitas vezes é isso, a gente está sobrecarregada, a gente está exausta, a gente está cansada. Gente, o cansaço faz parte. A exaustão não. Você pode estar doente. Então, e você Uhum, precisa de ajuda. muito Se bom. você está assim, você precisa, além, né, de apoio aí da sua rede, de delegar essas tarefas, você precisa de ajuda profissional também. Né? A Muitas gente vezes. fala muito do burnout parental, burnout materno. Então, assim, Sim, essa exaustão, ela não é natural. Não pode ser naturalizada. E é exatamente. A gente isso. tem que Eu acho que olhar para tudo isso, né, Lívia? A gente tá caminhando agora, né? Já às 4 horas da tarde. Acho que o papo rendeu. Se deixasse, a gente ficava mais um tempão aqui falando, trazendo situações, exemplos. Quero te agradecer e pedir, né, para você trazer quais são as suas considerações finais. Se você gostaria de falar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho. queria agradecer novamente esse bate-papo. Adoro, poderia ficar aqui mais umas 3 horas com você, a gente conversando. Vamos marcar outros. Vamos sim. Queria convidar, né, as mães que estão nos assistindo para acompanhar meu trabalho, conhecer um pouco mais, né, sobre o meu trabalho. Eu trato especialmente sobre saúde mental das mães. Eu Uhum. acredito que se a gente tiver mães emocionalmente saudáveis, essas mães vão conseguir criar filhos emocionalmente saudáveis. Então, esse é o meu minha máxima, essa é a minha máxima, né? A gente precisa sair desse ciclo de culpa, de Sim, exaustão e encontrar a leveza na maternidade também. Isso é possível, né? A gente precisa lutar e falar mais sobre isso, né? Essa exatamente. leveza, ela é importante, ela é possível, porque ninguém se tornou mãe para sofrer, gente. Vamos combinar, a gente se tornou mãe, né? Sim, Por N motivos, mas para sofrer não foi um deles. Então, não, assim, a gente precisa mudar mesmo esse olhar, né? E ressignificar essa maternidade. é isso mesmo, né, Lívia? E eu acho importante a gente também ter, a gente falou disso ao longo do tempo, da nossa conversa, que as mulheres fiquem conscientes que não é um sofrimento que vem, que é só seu, que é um sofrimento que tem acontecido em muitas casas, que a gente tem que pensar outras formas de lidar com isso e que como a rede, o apoio, uma dando a mão para a outra, uma dando colo para a outra, pode contribuir, né, para gerar saúde para a mulher e, por consequência, ali para o núcleo familiar. Muito obrigada, Lívia. Acho que a gente podia fazer uma live só para falar de divisão do trabalho doméstico. Ó, já joguei aqui, Bora. já. Tá bom, vamos, combinado. Só Então tá, a marcar. gente Vamos combina, a combinar gente assim. combina. Muito Obrigada, minha obrigada, bom querida. trabalho para você que vai continuar aí. E nós nos falamos, muito obrigada ao pessoal que acompanhou, né, as perguntas, as colocações, né? E eu também fico disponível para contato, para atendimento, para prestação de serviço, para palestra. E é isso. Sim, Boa também estou tarde e aqui. bom final de semana a todos. Para Tchau. vocês todos. Um beijo, obrigada. Beijo, tchau.